Nós vamos dar prosseguimento à homenagem à professora Eunice Ribeiro Tura e nós vamos proceder uma pequena inversão na ordem agora do período da tarde, começar com a intervenção do professor Antônio Arantes, que é nosso colega antropólogo da Unicamp, ex-presidente do IFAM e também ex-presidente da ABA. E eu agradeço muito a presença de todos e todas que estão nesse período da tarde e faço isso na pessoa do professor Teixeira, que foi prefeito do nosso campus aqui num período muito importante da universidade e foi colega, companheiro da professora Eunice em várias das iniciativas que foram tomadas na reitoria da universidade no período do professor Goldenberg. E do Ministério da Educação também. E também no MEC. Então eu passo primeiro a palavra para o Antônio Augusto. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, gostaria de fato de louvar a iniciativa do NUPS de fazer digamos assim, essa série de palestras e seminários sobre a contribuição dos cientistas sociais que realmente formaram a nossa geração e as seguintes, meio que por tabela, que estabeleceram, na verdade, parâmetros novos para as ciências sociais no ambiente intelectual brasileiro. E é uma honra para mim ter sido convidado para falar, particularmente na condição de ex-aluno da professora Eunice, porque nós tivemos, na verdade, um conhecimento desde 1962, quando eu fiz o meu vestibular, e desde então, são quase 50 anos, nós temos nos acompanhado em várias ocasiões, em várias situações. Tivemos na ABA juntos, tivemos no CONDEFAT juntos, além, evidentemente, de toda uma trajetória dentro da universidade. E da pesquisa também, né? Bom, isso eu vou falar sobre isso que eu vou falar. Isso aqui são os preâmbulos, assim, para começar. Mas o que eu gostaria de destacar, muita coisa já foi dita, e eu não vou repetir o que já foi, enfim, muito bem apresentado pelo Moisés, pelo Pita, pelo Zé Guilherme. Eu gostaria de focalizar um aspecto que me chama bastante atenção em termos não só da trajetória de Eunice, como também na atividade acadêmica, e quanto mais, enfim, eu me envolvo com as questões de patrimônio, na verdade, até essa questão foi colocada pela pró-reitoria da USP, o patrimônio intangível da Universidade de São Paulo e como pensar essa questão do patrimônio intangível da Universidade de São Paulo. E a primeira resposta que eu dei quando me perguntaram sobre isso, quando se colocou essa questão, eu pensei, bom, eu acho que se existe um patrimônio intangível da Universidade de São Paulo, é justamente a tradição intelectual que ela forma. E, por contraditório que pareça, né, tem a ver com oralidade. É evidente que é uma oralidade com base em escritos. Escritos próprios de quem ensina, escritos de outros, nas quais quem ensina se baseia e se inspira, mas basicamente, né, a formação universitária é um exercício de oralidade, é um exercício de formação de tradição. E nesse sentido, Eunice, eu tive assim, realmente o privilégio, né, de ter começado a minha carreira como seu assistente, aquele assistente que havia antigamente. Eu acho que hoje já não há mais nem número de professores suficientes para isso, infelizmente não tem. Mas Eunice dava as aulas e eu fazia os seminários, e com isso eu acompanhava, evidentemente, as aulas também. Da mesma forma que, à medida que estudava, também, enfim, acompanhava o trabalho dos meus quase ex-colegas e recém-ex-colegas, porque eu comecei a trabalhar na USP muito cedo, logo depois que eu me formei, e num período muito particular, quer dizer, um período em que até que tem um pouco de, vamos dizer, heroísmo naquele período, porque por um lado era um período de grande euforia, nós estávamos assim, resolvendo os problemas principais, fundamentais da sociedade brasileira, na nossa cabeça, evidentemente, não é? E ao mesmo tempo levando a consequência de não ter os meios para fazer isso, não é? Então nós éramos situações extremamente tensas, extremamente problemáticas, de enfrentamento, mesmo em sala de aula, né? Começou a partir de um certo momento, em 68, começou a haver
informantes em sala de aula. Me lembro uma situação em que o Janotti estava dando aula e enfim, o DOPS ia entrando, invadindo a sala de aula dele, e ele fechou a porta e defendeu a sala de aula. Então são momentos assim, de heroísmo, vamos dizer assim, que tem a ver com essa, digamos, com o contexto onde a minha, pelo menos, inserção na tradição acadêmica foi se dando. E Eunice teve um papel muito, muito importante nesse sentido. Acho que tanto para mim, pessoalmente, quanto para colegas da minha geração, quando eu vi hoje o depoimento da Maria Hermínia, né, eu disse, não, faço minhas as palavras dela. Realmente, Eunice era uma pessoa assim, bastante, digamos assim, ela entrava na sala de aula com uma convicção assim, e com uma autoridade que dificilmente o policial entraria assim, de maneira, digamos assim, ingenuamente naquela sala de aula sem eventualmente saber que está correndo o risco de ser posto lá para fora. Isso é uma pessoa muito enérgica, como todos sabem, né? E muito exigente. E, ao mesmo tempo, é uma excelente, enorme interlocutora, porque ela tem esse dom de, digamos, entrar, quer dizer, o colega matemático, o estatístico, comentava isso, de pegar os números e fazer umas perguntas que às vezes desestabilizam e estão fora do script e fazem com que você repense muitas vezes o seu ponto de partida. E Eunice tinha isso, quer dizer, levava isso, eu acho, de uma maneira bastante forte, para a sala de aula. Porque Eunice era uma das professoras, para mim, ela é uma professora que pensa enquanto ensina. Nós tínhamos alguns professores, poucos naquela época, que repetiam a apostila. Tinha uns cursos que eram infernais, não é que todos fossem tão bons. E não é por estar na frente da professora Eunice que eu digo isso. Que Eunice pensava quando falava, como Gioconda também pensava quando falava, né? Paula Begelman pensava quando falava, Ruth Cardoso pensava quando falava. E você, como aluno, você sente isso, você vê que ali tem um trabalho, uma performance, na verdade, né? É uma performance a partir assim, dos parâmetros, digamos, estabelecidos pela sua área de conhecimento, pelo programa, enfim, ali tem um quase script, mas tem alguma coisa que se atualiza na sala de aula. E essa atualização, digamos, do conhecimento e da relação professor-aluno em sala de aula foi uma coisa que sempre marcou muito, que me marcou muito. E, honestamente, eu disse, até hoje, frequentemente, quando eu me preparo para entrar em sala de aula, estou preparando as minhas aulas, minhas anotações e tal, eu me lembro, ou não me lembro de você, ou me lembro de uma situação que lembra, ou de alguma forma você está ali presente. Você está ali presente, isso é, digamos, é um depoimento verdadeiro, quer dizer. E eu acho muito importante isso, porque nós vivemos, já não sei se já estou ficando um pouco mais velho, então a gente começa a pensar, no meu tempo que era bom, né, tem um pouco esse lado. Mas eu começo a achar que, às vezes, hoje em dia os professores já não dão mais aula como antigamente. Quer dizer, não fazem aquelas conferências, não fazem aquela preleção, não preparam as suas referências, não fazem. Tem muito seminário, marca um conjunto de textos, vamos debater os textos, um aluno apresenta, o outro retruca, o outro diz. É um bate-bola, eu acho que é importante essa atividade de seminário, é importantíssimo as pessoas treinarem a sua capacidade de argumentação, exporem as suas ideias, serem criticados, avançarem, né? Mas é fundamental, eu acho, no caso da transmissão do conhecimento acadêmico, digamos, o cultivo da oralidade, o cultivo da palavra, não é? E de uma palavra que media a relação entre mestre e aprendiz, no fundo, é uma palavra que media a relação entre mestre e aprendiz. Às vezes, até em sala de aula, eu acho que ela se dá melhor, essa relação se realiza melhor do que nas supervisões individuais, porque aí muitas vezes a questão que acaba prevalecendo, o tema, a questão, o estado de espírito, o momento do programa em que o aluno se encontra, isso ou aquilo, mas é na sala de aula, na situação formal, ritual da sala de aula, que o professor se coloca, quer dizer, que
digamos assim, aquele indivíduo, ele assume a sua condição de professor. E se expõe como professor. Ele se expõe como professor e ele atua como professor. Ele desempenha o papel de professor em um conjunto de alunos. Então isso, eu disse, é mais ou menos isso que eu queria, enfim, colocar, porque no começo de um diálogo com você, porque como combinamos, que eu disse, eu não teria uma apresentação formal para fazer, eu acho que não foi aquilo para que eu me preparei. Mas o que eu gostaria de fazer aqui, sobretudo, eu acho que é uma questão pertinente, quando nós começamos a manhã de hoje, falando sobre educação, mas de uma outra perspectiva. Da perspectiva da educação enquanto política pública, enquanto tendências, enquanto macroestruturas, o que é muitíssimo importante, evidentemente, que se faça. Mas eu acho que é pertinente lembrar, nesse contexto também, até foi mencionada a questão da qualificação do professor, um pouco, esse tipo de coisa, mas eu acho que focalizar a condição de professor, quer dizer, qual é o agente desse sistema, quem é que, de fato, bota as coisas para andar ou não bota as coisas para andar. É o professor em sala de aula. É o professor em sala de aula que é também, evidentemente, o orientador da pesquisa, ou o orientador de pesquisa. Mas estou querendo focalizar agora mais o papel do professor em sala de aula. E nessa condição, quer dizer, eu acho que tem uma característica muito particular dessa nossa experiência naquele período, e que foi, na verdade, formadora da maneira como nós, eu digo nós, aqueles que vêm sucedendo, digamos, nessas várias gerações, enfim, sucessivas, é o fato de que a leitura que nós fazíamos, por mais que fosse ou de filosofia, ou de antropologia, ou de estudos monográficos a respeito de outras regiões do mundo, etc., eram sempre leituras interessadas. Eram leituras interessadas num duplo sentido, eu acho. Tanto no aperfeiçoamento do instrumental intelectual do pesquisador, quanto na construção de sentidos em relação à realidade vivida no Brasil. Não era uma leitura provinciana, no sentido que isso não acontece no Brasil, ou então só vamos ler isso aqui. Mas tem uma referência implícita ou explícita, né, que, digamos, que é a realidade vivida por nós. Quer dizer, esse é um ponto interessante, eu acho, porque a gente sabe que nas tradições orais não se transmitem apenas, quer dizer, exclusivamente, informações, mas também valores, também estilos intelectuais ou artísticos, conforme seja a coisa, do que se trate, né? E havia, quer dizer, alguma coisa que a gente pode pensar, talvez um estilo uspiano dos anos 60, 70, e que perdura, eu acho, bastante, né? Quer dizer, pelo menos foi fortíssimo na minha geração, evidentemente, pelas circunstâncias que eu me referi há pouco, né? E também talvez, evidentemente, pela área, pelo tema, ciências sociais, também seria estranho que nada disso acontecesse. Mas essa leitura interessada, esse, digamos, até quase um engajamento, digamos assim, do aluno, ou depois, posteriormente, do pesquisador e futuro docente, ou que seja, com a sua, digamos, com a sua realidade, aquela em que ele se insere enquanto cidadão, foi um valor que passou, que transitou, eu tenho certeza, nessa dimensão, vamos dizer assim, de oralidade e de informalidade na nossa... Quer dizer, não é bem informalidade, porque faz parte, na verdade, da formação. Mas na formação, digamos, do caráter do futuro pesquisador, esse tipo de coisa, esses valores. Esse sentido de cidadania, que pode ter sido em algum momento, ou para algumas pessoas, mais engajado, mais militante ou menos militante. Eu acho que o grau e o modo, claro que variam muito, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse sentido que eu chamo de sentido de cidadania, o sentido de, digamos, de estar atento para a realidade que, no fundo, era a realidade de referência para o nosso trabalho. A que nós pretendíamos estudar, pretendíamos, entre aspas, de certa maneira, desvendar com as nossas brilhantes ideias, e que pretendíamos, naquela época, isso era muito claro, modificar. A gente estudava